e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de 90 manifestantes presos no 8 de janeiro. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira. No entendimento de Moraes, os acusados não representam mais riscos às investigações. As 37 mulheres e os 53 homens terão de usar tornozeleira eletrônica e cumprir uma série de medidas restritivas, como não acessar as redes sociais ou não se aproximar de pessoas que estiveram no protesto. Elas também tiveram os passaportes suspensos. Ainda ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 40 presos por causa dos atos na Praça dos Três Poderes. As penas podem chegar a 30 anos. Fernão, ao todo, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas por envolvimento nas manifestações do dia 8 de janeiro e após aí quase 8 meses, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que esses 90 manifestantes não representam mais risco às investigações e ontem liberou aí 90 alvarás de soltura, com restrições. O Alexandre de Moraes está virando, ele é a urna eletrônica, né? Ele não precisa mostrar para a gente qual é a garantia que ele oferece de legitimidade das ações dele. Ele não precisa citar lei nenhuma. Ele que é tido como um dos grandes constitucionalistas brasileiros, que sabe cada vírgula da Constituição, ele não cita nenhuma, nem para prender, nem para desprender, nem para pôr, nem para tirar a tornozeleira. Aliás, acho que ele não tirou nunca nenhuma, né? Eu nunca vi notícia de que ele tirou a tornozeleira de alguém. Ele vai pondo tornozeleira aí, né? Ele tirou de bandidos perigosos, né? Tipo estuprador, não sei o que ele soltou para poder prender essa gente perigosa, né, como o Anderson Torres, tal, que está aí. Agora, gente, eu tenho medo dessa galhofa, entendeu? Eu não acho que isso vai acabar em risada, não, sabe? Eu acho que a gente tem que se policiar, né, para parar de chamar mentira de narrativa, roubalheira de equívoco, né, ditadura de Estado democrático de direito. Se a gente não restituir o significado que os dicionários atribuem às palavras da língua portuguesa, não vai ter volta do buraco em que estão tentando enfiar a gente, né? Tentar argumentar racionalmente, eu sempre estive preocupado com esse ponto, tentar argumentar racionalmente sobre a justificação ou não de atos que são da mais pura e deliberada irracionalidade, né? Tentar tecer considerações jurídicas sobre atos que constituem violações diretas e frontais da lei, né? Em vez de denunciar essas coisas como que elas são, né? Como a violência e o crime que elas são, né? Em vez de apontar a lei que está sendo afrontada, o artigo da Constituição que está sendo violado, né? O artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que está sendo agredido, né? De alguma maneira, você endossar essas ações, né? E outra coisa que, para mim, é cada dia mais clara, né? E isso está nos manuais do Lenin lá atrás, né? Nos primeiros manuais do Lenin, isso está por escrito, né? Quanto mais inocente for o massacrado, maior o efeito de terror que vai ser produzido pelo Estado terrorista que está sendo instalado aqui no Brasil, entre nós, né? Isso é feito para provocar medo. Não é que eles têm qualquer dúvida sobre a periculosidade ou não do Anderson Torres e companhia limitada, né? Não tem. E é porque não tem que eles fazem essas brutalidades, que é para te assustar, que é para te dizer que não adianta você se comportar bem ou você estar dentro ou fora da lei, você procurar acertar. Você está na minha mão e eu faço o que eu quiser com você. É isso que eles estão nos dizendo, né? Então, gente, percam essa ilusão de convencer alguém, né? Ninguém está precisando ser convencido de nada. Não tem nenhum brasileiro honesto que tenha qualquer dúvida sobre o que está acontecendo,
né? E sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Lá no meio dos vendedores de algodão doce e tal. Né? A diferença está em quem ganha e quem perde com a trapaça que está em curso. Só isso. Né? Então, as coisas precisam voltar a ser chamadas pelo nome. Aquele negócio do Lula falando, o mensalão, quem cometeu o equívoco? Equívoco? Né? Um esquema como o da JBS ou da Odebrecht para subornar 300 deputados, né? É um equívoco. Né? Isso que está acontecendo aqui são atos de proteção da democracia. Cara, mentira é mentira. Não tem essa coisa de narrativa. Né? Narrativa é um termo que pode caber onde existe algum espaço para dúvida. Aí não existe nenhum espaço para dúvida nisso que nós estamos assistindo. É jogo bruto. Né? É jogo bruto, é crime capitulado em todas as leis brasileiras, em todos os parágrafos da Constituição brasileira, né, e que está sendo cometido por constitucionalistas. Não tem essa. Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Augusto. Olha aqui, Fernão, eu chamo de ditadura da toga mesmo. Agora, esse pessoal que tem medo excessivo dessas medidas, às vezes precisa ser alertado pelo deboche, pelo sarcasmo, que é uma conversa, que é um tipo de recurso que eles, os ditadores aí de Araque, entendem, porque não é possível a gente ter medo de quem age assim. Está evidente que os juízes do Supremo, como são advogados, que nunca aprenderam qualquer coisa ligada à magistratura, eles não sabem julgar e se transformaram num partido político. Num partido político. É muito simples. O Alexandre de Moraes, vou dar um exemplo aqui. O Alexandre de Moraes, só o gabinete dele, e por isso não pode meter medo nas pessoas. 7 de setembro está aí, para o povo mostrar que está preocupado com isso. Eles julgaram no gabinete do Alexandre de Moraes, repito, nos últimos 35 dias, isso saiu num cantinho da Folha de São Paulo de sábado, 700 casos. Divide 700 casos por 35 dias e vê quantos casos eles resolveram num dia para liberar essa turma sem liberar. Inventaram a meia liberdade. Eles saem com tornozeleira e uma série de restrições. As acusações são sigilosas. As audiências foram virtuais. E tudo concentrado num gabinete. Eu pergunto, vem cá, não tem mais ninguém trabalhando nisso, por quê? Ele decide o destino de centenas de pessoas e depois que aparece essa expressão. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, que não vale nada, que muda de ideia conforme o interesse do titular, do dono, por envolvimento nas manifestações. Depois de 7 meses presos, o ministro entendeu que esses manifestantes não representam mais riscos às investigações e, no entanto, elas continuam sujeitas às restrições. O que vai acontecer? Que se não usar a tornozeleira eletrônica, eles vão fazer o que não fizeram sem tornozeleira, como diz aí a própria explicação, que eles tentam dar isso aqui. Por que os outros ministros não entram nesses casos para libertar gente presa há mais de meio ano? Há mais de meio ano, estão cumprindo pena sem julgamento, sem condenação. E eles soltam em lotes. É preciso mostrar que ou o país reage a isso, ou então vai para o terreno do deboche mesmo. Eles não se baseiam em lei nenhuma, é tudo ilegal. A Constituição já não vigora. A gente repete aqui todo dia, não vigora. Um ministro faz o que quer.
É hora de o povo mostrar que não tem medo de uma pessoa que se baseia em rigorosamente nada, que dê alguma legalidade às decisões de um homem que começou a julgar o destino de outras pessoas em 2019. O Alexandre de Moraes era promotor, habituado a só acusar, e professor de direito constitucional, que está fazendo o contrário do que ele defendeu em todos os livros e aulas. É isso que nós temos de resolver. É isso que temos de resolver. Agora, tentem ler isso aí em outro lugar. Tentem ouvir isso aí em outro lugar. Aqui a gente fala. Aqui a gente fala. E o Alexandre de Moraes aí diz, estamos no finzinho. Se eles não mudarem de advogado, os acusados, sabe Deus do quê, se eles não acusar, daqui a 3 meses está resolvido isso. Isso é brincar com a vida das pessoas diante do silêncio da turma do Manifesto pela Democracia, OAB, advogados, autoridade PGR, todos unidos na mesma farsa perversa.